O Jornal da Educação desse dia 18 de março de 2021 traz como primeira notícia a definição pela Câmara dos Deputados dos membros da mesa diretora da Comissão de Educação. Já havia sido definida a presidência e houve um espaço para a composição dos parlamentares que irão compor como titulares e suplentes. Isso ocorreu durante esses últimos dias e teve nesse dia, quarta-feira, no dia de ontem, houve a eleição do primeiro e do segundo vice-presidente. Primeiro vice-presidente, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, e o segundo vice-presidente, o general Peternelli. Então temos assim já a composição da mesa diretora e nessa mesma reunião virtual, foram definidos alguns projetos, principalmente no sentido de realização de audiências públicas, mas temos já em condição de funcionamento, portanto, a Comissão de Educação da Câmara e a Comissão de Educação do Senado, que já tinha sido definida anteriormente. Temos também a destacar que no âmbito da Câmara dos Deputados existe um projeto de lei que é de prioridade do governo sobre a educação domiciliar. Esse projeto, são vários projetos, mas foram consolidados e apensados um projeto de Lincoln Portela de 2012, que tramita e que os demais foram, como de praxe, apensados. Inclusive um do Executivo, que é o que foi colocado como prioridade para a aprovação da educação domiciliar. Está já na Comissão de Constituição e Justiça e foi escolhida uma jovem deputada, a Luísa Canziani, que é filha do antigo deputado federal também, Alex Canziani, e ela será relatora e devemos ter a aprovação pelo Legislativo Brasileiro da educação domiciliar. É importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que não há ilegalidade na educação domiciliar, entretanto precisava haver uma legislação federal. Vale ressaltar que o governo do Distrito Federal aprovou uma legislação que está inclusive sendo questionada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal pelo Sindicato de Professores sobre a educação domiciliar. Mas a tendência é que vá ser aprovada a lei e, como é de vontade do Executivo, deverá ser sancionada, sem vetos, provavelmente, permitindo que as famílias tenham a opção de ter o aluno estudando regularmente nas escolas presenciais, ou ensino híbrido, como está acontecendo hoje, ou ter a educação domiciliar. Mas só o tempo que vai mostrar. O mundo inteiro já assimila muito bem a educação domiciliar, pelos dois países que não aceitam, a Alemanha é um deles, mas temos já a convicção que deverá ser um novo fato aprovado ainda em 2021 em nosso país. Destacamos também que o Ministério da Educação o Ministro da Educação, mais precisamente, não o Ministério, mas tem tomado decisões de não homologar pareceres do Conselho Nacional de Educação. E já é o segundo nessa série que o ministro baixa um ato, um despacho, dizendo que não vai homologar o parecer. A questão em debate nesse momento era um parecer do Conselho Nacional de Educação que modificava os critérios para o funcionamento dos cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados. A resolução antiga do Conselho Nacional de Educação, que é a que continua vigorando, fala que o início de funcionamento dos cursos só pode acontecer após a aprovação, a homologação de parecer pelo Ministro da Educação. O Conselho tinha modificado, tinha feito um parecer no ano passado, início do ano passado, o Ministro não homologou, devolveu ao Conselho, o Conselho alterou alguns pontos, mas manteve o princípio, no sentido que o início de funcionamento não seria a partir da homologação do ministro, e sim a partir da aprovação do Conselho e a publicação da súmula dos pareceres. Mas o ministro não quer assim, tem que ficar aguardando até a homologação, e, diga-se de passagem, existem milhares de processos
pareceres, dependendo de homologação, alguns há mais de 20 anos. Mas esperamos que tenha agilidade para que não fiquem as instituições travadas sem poder ter o funcionamento, mesmo após o acolhimento da proposta pela CAPES, o acolhimento pelo Conselho Nacional de Educação, mas fica na dependência do carimbo ministerial. Então, essa é a realidade que estamos vivendo e o ministro tem realmente hoje essa obrigação de apreciar, homologar ou não homologar os pareceres. Mas é uma queda de braço que não é boa entre o Conselho Nacional de Educação e o Ministro da Educação. Outro aspecto também do Conselho Nacional de Educação que terminou agora nessa quinta-feira, no dia de hoje, a reunião plenária de março. Foram dezenas de processos apreciados, especialmente na Câmara de Educação Superior, tinha Conselho Pleno também, Câmara Básica, mas a grande massa sempre no ensino superior, e correu a reunião normal, sem grandes pontos de destaque, mas temos, e vamos daqui a provavelmente 2 dias, termos o conhecimento de quais são os pareceres que foram aprovados, mas a íntegra mesmo, só mais à frente. Também destacamos que o Ministério da Educação assinou um termo de cooperação para evitar a evasão escolar dos jogadores de futebol. O que acontece é que os jogadores profissionais ou até amadores, eles são muito forçados à viagem, ausentes, concentrações, mas houve um entendimento por parte do Ministério da Educação de criar um mecanismo que não levasse à evasão escolar. Então, ou seja, o jogador está viajando, está fora de condições, ele normalmente é reprovado por frequência. São poucos os jogadores que conseguiram atingir o nível superior e até a formatura, até por essa razão. Vamos ver se esse entendimento vai beneficiar os atletas aí, não só jogadores de futebol, que nesse momento é objeto, mas outros também atletas nessa mesma situação. Temos também que destacar que o Conselho Federal de Fonoaudiologia definiu uma nova resolução para o fonoaudiólogo no ambiente escolar. É uma resolução, não é muito longa, mas é uma resolução que pontua quais são as atribuições, quais são os benefícios, mas temos então mais uma norma para a atuação dos fonoaudiólogos no ambiente escolar. Queremos também destacar, já no cenário internacional, a realização de um bom evento promovido pela Unesco, aqui no Chile, sobre a avaliação da aprendizagem de larga escala no contexto da Covid-19. É um tema interessante, o Chile está realizando esse evento e nós temos aí um link, podemos assistir, é aberto, obviamente em espanhol, mas é válido a participação de educadores que queiram acompanhar como é que está esse cenário nacional e internacional. O nacional se conhece pela imprensa brasileira, mas o internacional é importante e quando a própria Unesco apoia, é sempre normalmente um evento de qualidade. E o último destaque desse jornal se refere à atuação do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação no campo do direito educacional. Nós temos procurado fazer em cada edição, e vamos nessas próximas edições destacar as 6 áreas de atuação do Instituto, e o direito educacional é uma das áreas tradicionais, uma das primeiras áreas que o Instituto realiza. Nós temos uma grande experiência nesse campo, não só de acompanhamento da legislação, como da capacitação de profissionais para a educação, mas nós queremos realmente colocar essa experiência, expertise do Instituto à disposição de todos os profissionais que atuam em educação, atuam no mundo jurídico, e temos aí desde os cursos, desde os seminários, dos eventos que são realizados com frequência, as pesquisas e um conjunto significativo de acompanhamento da legislação e desde a época do Brasil Colônia. Então nós temos a catalogação de toda a legislação desde a época do Brasil Colônia até os dias de hoje,
a consolidação da legislação, um dos pontos de referência, mas temos realmente esse orgulho de participar desse nosso segmento do direito educacional. Vale relembrar que, inclusive, o primeiro seminário brasileiro de direito educacional, realizado em 1989, então já tem 31 anos, foi da cidade do Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto. Tinham tido 2 eventos em Campinas e tal, mas foram eventos que não tiveram uma sequência e o Instituto criou os seminários, depois os congressos, e hoje esses eventos, os congressos, são realizados pela Associação Brasileira de Direito Educacional, que foi inclusive fundada também, que ajudamos a participar, e o Instituto tem assento permanente. Mas queremos dizer que é uma das áreas que enriquece o Instituto, a atuação no direito educacional. Estamos encerrando essa nossa edição e voltamos na próxima terça-feira.